com a administração pública no direito administrativo 1, para vocês entenderem. Então, a noção do Estado, para você entender um pouco do Estado, é povo, território e poder político soberano. Então, o Estado é pessoa jurídica de direito público interno e também pode ser pessoa jurídica de direito público externo. Quando você, o presidente sai daqui para representar o Brasil, ele representa de forma, ele representa internacionalmente, né? Então você tem a República Federativa do Brasil com 4 entes federados. Quando a discussão da pandemia aí da concorrência entre a União, Estados, DF e municípios, o Supremo disse, olha, o governo Bolsonaro tem o direito de combater a pandemia conjuntamente com a União, os estados, DF e municípios. Mas, em momento nenhum, o Supremo retira a competência da União, que é a competência concorrente, na área de saúde, por exemplo. Então, você acumula, essas competências são concorrentes. Mas você tem competência privativa da União, competência privativa do Estado, competência privativa do município, competência privativa do Distrito Federal. Você tem a competência privativa da Câmara, competência privativa do Senado, competência privativa do Congresso. E você tem as competências que são concorrentes. Você está entendendo? Então, qual é a função da Constituição? Separar, definir, porque os entes federativos têm auto-organização, têm autogoverno, têm auto-administração. Então, o município do interior da Paraíba tem autogoverno, auto-administração, tá certo? Funciona auto-organização, dentro dos princípios constitucionais explícitos e implícitos, estabelecidos pela Constituição. Lá tem Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde da União. Lá tem Secretaria de Economia, aqui tem o Ministério da Economia. Então, pelo princípio da simetria, você tem aí. Então, os poderes do Estado, nós temos aí, pelo espírito das leis, de Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário. Então, você vai ter aí uma estrutura que vai fazer uma preponderância dessas atribuições. E essas atribuições aí é pelo princípio da especialização das funções. O Poder Judiciário só faz a parte de julgar, de dizer o direito. O Legislativo de criar normas, né? O Executivo executa a parte do orçamento com base em prestar serviços públicos. Então você tem aí um governo, uma atividade política através dos seus dirigentes, eleitos de forma democrática pelo Tribunal Superior Eleitoral, lá pelo sistema político, né? E nós temos uma república, com traços marcantes contrapostos à monarquia, vocês sabem muito bem, uma alternância de poder, né, que vai fazer com que nós tenhamos uma administração pública voltada para atender os interesses do cidadão. Ah, professor, mas o Poder Legislativo está utilizando isso de forma indevida. Não. Ele precisa registrar, precisa investigar, precisa... agora tem que analisar quem faz essa fiscalização. Somos nós, os cidadãos, que elegemos os políticos. Nós temos que participar da vida política, tá bom? Então, a administração pública, ela se organiza. Através ela se organiza, ela vai criar pessoas jurídicas de direito público interno para fazer a gestão dos interesses do Estado e interesses do cidadão. Para isso, ele cria as entidades políticas, cria um monte de órgãos e ele centraliza ou descentraliza esses órgãos. Por isso que nós estamos administração direta e administração indireta. Na administração direta, nós vamos ter aí o presidente, os seus ministérios e as suas secretarias. E na administração indireta, ele vai ter as autarquias, fundações, tá certo? Ele vai ter um monte de órgãos descentralizados, de forma com autonomias, como novas pessoas jurídicas descentralizadas. Claro, ligadas aos órgãos centrais, mas descentralizados. Vou dar um exemplo, a Caixa Econômica é ligada ao Ministério da Economia, mas a Caixa Econômica é uma pessoa jurídica de direito público, ela é uma sociedade de economia, ela é totalmente do Estado, totalmente do Estado, ela tem 100% do capital público, por exemplo, né? Então você tem aí um banco, né, da administração pública indireta, tá certo?
Assim como o INSS, que está ligado lá ao Ministério da Previdência lá, tá bom? Que é outro órgão, é outra pessoa jurídica, é outro presidente, mas está ligado ali, mas é descentralizado. Você pode fazer uma desconcentração administrativa. Então você pode criar outros centros de atendimento. Você desconcentra o serviço. Então a desconcentração do serviço quer dizer o quê? Não é a hierarquia, no caso da descentralização. Então você pode ter secretaria de trabalho da União em vários órgãos, em vários estados, todos dentro da mesma hierarquia. Quem vai mandar é o ministro, que manda nos secretários. E nós chamamos isso de administração direta. A administração direta é regulada pelo presidente da República e os seus ministérios. Assim como tem o governador e as suas secretarias, o prefeito e suas secretarias, o governador do Distrito Federal e suas secretarias. Daqui a pouco a gente volta.